Bom, e o nosso terceiro convidado com quem a gente começa a nossa conversa de hoje é o coach, palestrante, professor da FGV, Marcelo Jabbour. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Chico. Bom dia, Regis. Bom dia, Carlão. Que satisfação tê-lo aqui no Embalos. Alegria minha. Bater Muito um papo obrigado. legal aqui. Bom, Marcelo, você está desenvolvendo aí um artigo, né? Que trata basicamente da transferência da responsabilidade que nós, brasileiros profissionais, temos, transferir a responsabilidade para o lado externo e não para nós mesmos. Sim. É por aí o desenvolvimento do seu artigo? Essa é uma prática comum, né? Eu costumo, tem um autor chamado Peter Senge, ele fala de uma deficiência de aprendizagem intitulada O Inimigo Está Lá Fora, né? O que é o inimigo está lá fora? Quando acontece alguma coisa de ruim na vida da gente, isso não só no ambiente profissional, mas no ambiente pessoal também. Qualquer coisa, qualquer frustração, a gente tende sempre a apontar o dedo para alguém ou para alguma coisa, né? Ou é o chefe, ou é o par, ou é um funcionário, ou é a sogra, né? Que é muito comum também. É sempre encontrar alguém fora da gente para assumir a responsabilidade. Como é o nome desse autor aí, Marcelo? Peter Senge, ele é um autor, é um professor do MIT, né? Um professor americano, roda o mundo. Ele tem uma teoria que no final das contas é perfeitamente aplicável, que é a teoria da aprendizagem organizacional, das empresas que evoluem, das empresas que aprendem, né? Ele cita algumas características das empresas que aprendem e algumas características que retardam o desenvolvimento das empresas. E no final das contas, quando eu falo das empresas, eu falo das pessoas, né? Quem está lá dentro que se desenvolve ou não. E uma das deficiências é essa, né? Essa situação de você sempre encontrar o culpado daquilo que dá errado, não em você. E quando você encontra o culpado fora de você, alguma coisa tem que mudar. Aquela coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que mudar, mas não você. Aí, a partir do momento que você inverte isso, entende que a responsabilidade do que deu errado é sua, aí você vai buscar caminhos para tentar reverter a situação, né? Eu não sabia que o autor dessa teoria aí é norte-americano, né? Sim. É norte-americano, né? Mas eu comentava com o Regis aí que é uma característica bem brasileira, né, Regis? Pô, culpa nos outros, né? Tem esse aspecto, Marcelo? O nosso povo tem mais acentuada essa característica aí? Você sabe que Transferir. tende a ser uma característica compartilhada pelos seres humanos pelo mundo. Ela normalmente fica mais agravada, mais clara, à medida que naquele local que a pessoa vive, existe muita política da culpa, entendeu? Assim, de pegar um pescoço para prêmio, né? Uma cabeça para prêmio. Então, em qualquer ambiente, mesmo na família, quando o pai ou a mãe são altamente punitivos, a tendência é a criança sempre encontrar uma saída, uma responsabilidade daquilo que deu errado em outra pessoa, porque sabe que a punição é muito pesada. E dentro das empresas, da mesma maneira que o ser humano tem a responsabilidade em assumir a culpa, se for, né, sobre o que deu errado, a liderança tem uma responsabilidade de não tornar aquele ambiente muito hostil para quem erra, né? Porque se a pessoa erra e ela é fortemente punida, ou sabe que vai ser fortemente punida, de maneira exemplar, né? Muitas vezes fala assim, tem que usar de exemplo e pune muito severamente, as pessoas vão ficando craques, inclusive, em desviar a responsabilidade daquilo que deu errado para outras pessoas, né? Saem aliviadas. O negócio deu super errado na empresa, mas a pessoa sai aliviada por não ter sido ela. E isso vai criando um time que ousa pouco, né? Que no final das contas ajuda pouco também, porque à medida que o outro erra, eu me defendo de certa forma. Então é muito pouco inteligente, tanto para a gestão da própria carreira, e aí para todo mundo que está nos ouvindo, entender que é responsável por assumir responsabilidade, mas especialmente para quem está na função de liderança, tem esse papel, né? Porque se eu fico botando muito o dedo na ferida, batendo muito em cima do fracasso para as pessoas que me cercam, a tendência é elas evitarem assumir responsabilidades. Né? Eu já vi situações em ambiente de trabalho, inclusive, da surpresa de quando alguém assume o erro, né? Exatamente. Dá aquele silêncio até. Exato. E assim a pessoa diz, ah, eu errei. Aí, assim, quando se esperava uma reação mais virulenta, mais raivosa, até por parte do gestor, cria um clima assim de. Assumiu, né? Então tá. Né? Esquisito, né? E desarma, né, Chico? Desarma, né? Todo Desarma, mundo, né? Porque... E até assim, no âmbito também... eu vi uma vez, e ao trabalho de vocês no dia a dia, né? Todos esses escândalos, né? Dos políticos, empresários
você já viu alguém falando realmente eu errei e tal, né? É difícil. É porque as pessoas, as pessoas não, elas gostam até de certa forma do risco, mas não de assumir as responsabilidades posteriormente. Não, né? tem o futuro ministro Onyx falou, não, eu errei, parece que foi perdoado até né, pelo juiz Moro, né? Perdoou, não, tudo bem, ele errou, assumiu o erro, né? Sensibilizou, né? Não sei se propriamente ele assumiu o erro, não, né? mas ele assumiu que recebeu, né? Não, Caixa 2, né? ele disse que recebeu, mas que não era ilegal, né? Ele foi perdoado pelo Moro, né? Mas perdoado, ele não disse assim, olha, errei claramente. Né? Mas me parece até, Chico, que assim, o fato dele, assim, prefeito legal, né? Não sou um grande especialista. Assumir, né? Mas o fato de assumir, você percebe que até a opinião pública já diminui um pouco a força no ataque por conta disso. E tem um outro ponto importante, assim, que é quase automático na mente humana. À medida que se assume a responsabilidade por aquilo que deu errado, a chance de você errar aquilo de novo é muito menor. Né? Porque fica gravada a ideia de que você fez coisas ou deixou de fazer que trouxe o fracasso. Então a chance de você errar de novo é muito pequena. Agora, ao contrário... Sem dúvida. Se o meu filho faz alguma besteira, então tem o João de 13 para 14 anos, se ele faz alguma coisa errada e eu tô sempre colocando a culpa nele, aí muitas vezes o pai fala, né, mas já falei 10 vezes para esse menino. Quando eu falei 10 vezes para esse menino, eu tô colocando a responsabilidade nele. Contrário disso, eu deveria pensar, bom, se eu falei 10 vezes e não mudou, o que é que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu posso rever as minhas práticas para poder melhorar. Mas se eu acho que é sempre responsabilidade do João, do meu filho, eu nunca vou mudar as minhas práticas, né? Ô, Marcelo, mas a dificuldade que o ser humano tem de se transformar é muito grande também. Sem dúvida, porque é muito mais confortável se manter como está, difícil, né? o ser humano dizer assim, fazer uma autoavaliação, mesmo assumindo erro e realmente mudar. Então, tem alguns fatores que dificultam tudo isso, né? Especialmente à medida que a vida vai seguindo, o indivíduo vai tornando ainda os seus valores ainda mais embasados, ainda mais enraizados. Então, a princípio, duas coisas são altamente relevantes para manter um padrão de comportamento. Uma delas é o que eu acabei de falar, são os valores, né? Valores vão sendo desenvolvidos e fortalecidos ao longo da vida, e à medida que o indivíduo vai chegando na vida adulta, vai ficando muito mais complicado dele mudar, né? Então, se ele tem o valor segurança muito forte, as práticas novas vão exigir que ele abra um pouco mão de segurança, a tendência é ele não se envolver, né? Se o valor dele é família muito forte, ele vai ter que abrir um pouco a mão desse valor para tomar algumas atitudes com relação à carreira, com relação à vida, a tendência é ele dificultar a mudança, né? Agora, Marcelo, o que é mais viável, mais prático, assim, quando você faz uma palestra, quando você faz um trabalho de orientação? É mudar um indivíduo para que ele mude seu comportamento dentro da empresa, ou mudar o conceito da empresa para que a empresa estimule os funcionários a ter essa postura de não apontar o erro do outro? É bastante desafiador, porque quando a gente fala da empresa, a gente está falando tanto da cultura do indivíduo, né, na sua questão, e quanto da cultura da empresa, né? Então, qual seria mais fácil mudar? Os dois são bem difíceis. Não é porque é o único indivíduo que ficou fácil. E a mudança do corporativa. Né? Mas a mudança corporativa depende muito da mudança. Em geral, a cultura da empresa, o que é cultura? Cultura é o conjunto de valores da empresa, né? Então, é mudar um conjunto de valores, ou pelo menos mudar a hierarquia, né? O ranking desse conjunto de valores. E, normalmente, esse conjunto de valores ele é formado a partir dos fundadores. Então, quando a gente fala de mudar a empresa, nós estamos falando em mudar especialmente quem manda, né? Quem manda ou quem montou, quem estruturou a empresa. Então, no final das contas, nós estamos falando de pessoas mudando. Eu digo que as duas frentes são bastante desafiadoras. Muitas vezes acontece a mudança na crise, Chico. Ela acontece numa situação mais extrema, numa situação onde o indivíduo não tem muita opção, entende? E isso não acontece só com a empresa, com o fundador de 70, 80 anos. Acontece com cada um de nós, seres humanos. Muitas vezes para mudar o padrão de comportamento para valer, situações extremas e às vezes nem situações tão extremas levam o indivíduo à mudança.
E a gente na empresa me parece que a gente tem duas situações assim, do fundador desse cara aí que você falou que é o eixo central da empresa, né? Sim. Que se a coisa dá errado, ele aponta para o subordinado ou para o seu imediato, né? Ou então o funcionário, né? Que está submetido a uma chefia muito poderosa, que diz, não fui eu, foi o outro, né? Exatamente. Você tem duas linhas aí de transferência, né? E ninguém assumindo responsabilidade, a gente imagina quantas vezes mais aquele erro vai aparecer, entende? Porque não tem muito segredo. Se um não assume e o outro não assume, a chance de errar de novo é muito grande, né? Você tem algum caso, uma história recente aí? Sem citar nomes, Marcelo? Verdade, isso acontece diariamente, né, Chico? É algo profundamente comum. Então, o que que acontece? Quando eu converso com executivos, e mesmo normalmente os meus trabalhos, em 95% das vezes, dentro das empresas, eles são com pessoas em cargos de liderança, né? Então, são com executivos de nível de direção, de gerência e algumas vezes de coordenação, de supervisão. E o que acontece é que sempre quando eu me sento com algum profissional, eu procuro colocar os problemas no colo dele, né? Então é absolutamente natural que a pessoa vem, fala de um problema, de uma dificuldade que não está conseguindo vencer e aponta o dedo para alguém, né? Não, Marcelo, mas você não sabe que eu vivo aqui e tal, porque tem a situação assim, você assim, não sabe o que eu tem, passo nessa empresa. Aí fala do cliente, fala de que é difícil, fala de um fornecedor, né? Fala de uma prática de mercado que está dificultando. Fala do governo. Fala do governo, fala da economia. Esse governo não dá. Fala do clima, fala de tudo, do chefe, fala de tudo isso. E normalmente eu venho... sogra também? Da sogra também. Coitada da sogra, né? Sobra para todo mundo. E o meu papel nesse trabalho é colocar no colo da pessoa o problema. Mas sem desrespeitar tudo que a pessoa falou, né? Porque realmente pode ter razão. O chefe pode estar atrapalhando, o cliente pode realmente criar problema demais, a economia pode não estar sendo muito favorável naquele momento, mas o ponto é, dentro desse contexto, o que é que você poderia fazer e não fez? O peso de cada coisa disso. A gente tem que considerar, porque é verdade. É uma terapia, né? Você faz uma terapia, né? Então, você sabe que a gente, no processo de coach, a gente olha processo sempre, terapêutico. mas a gente olha sempre para o futuro, Regis. Assim, o processo terapêutico evidente, busca um diagnóstico efetivamente, não que no coach a gente não despreze o diagnóstico, não é isso. Mas sempre olhando para frente, tudo bem, considerando todos esses fatores, a ideia é daqui para frente, o que que a gente pode fazer? O que tem alguma coisa que você já pensou em fazer e não fez, que se fizesse, talvez o resultado fosse diferente? Em quase 100% das vezes a pessoa responde, não, tem sim, Marcelo, já pensei em fazer isso, ainda não fiz. Pensei em deixar de fazer aquela atividade, pensei de abordar aquela pessoa de um jeito diferente e ainda não abordei. Então tem muita coisa que a própria pessoa poderia ter feito e não fez, e que se fizesse o resultado seria outro. E quantas sessões são necessárias para assumir o próprio erro? Preço... Eu vou chamar de inteligente, e eu não quero trazer aqui para o senso comum a questão do inteligente ou do burro, não é isso. E vou explicar o meu conceito de inteligente aqui. Então eu vou primeiro dizer que quando a pessoa é inteligente, ela consegue isso muito rápido. No primeiro, no segundo encontro, ela já começa a entender que a vida dela muda em função dela assumir as responsabilidades. E é em tudo, né, Marcelo? Exatamente. E dando o conceito de inteligência aqui, Chico, para não ficar uma coisa... Inteligente é aquele que tem, aquela pessoa, aquele indivíduo que tem melhores condições de resolver os problemas, né? Os problemas que se apresentam. Não é uma questão de QI, de raciocínio lógico somente, ou de capital intelectual, não é nada disso. Isso ajuda, evidente. Mas inteligência é a capacidade de resolver problema. Então, quanto mais rápido a pessoa entender que a responsabilidade é dela, daquilo que não está, ou pelo menos em boa parte é dela, a condição dela resolver aquele problema e outros tantos vai ser muito maior. Então, para responder ainda com mais ênfase à sua questão, se a pessoa que é mais inteligente considera muito mais rapidamente a própria responsabilidade no fracasso. E isso, para o meu trabalho, é maravilhoso, porque facilita muito e a gente parte para outros assuntos, né? Não fica sapateando em cima de um problema único ali. Então uma sessão só poderia resolver. Com certeza, com certeza. Tô pensando aqui, Marcelo, quem está escutando a gente agora no trânsito, também é uma situação, né, de assumir o próprio erro, né? Sim. Quem você está no trânsito aí, não dá certo e acha que está com a razão, né?
Então, atenção, motoristas que acompanham embalos. Pense nos seus próprios erros, né, Marcelo? É uma maneira, em todos os momentos a gente pode, né? Porque se não considerou que foi o não dar seta a própria atitude, na próxima vai dar seta. Agora, se entender que é o outro que foi grosseiro e tal, não vai consertar. É a regra, né? No trânsito, todo mundo acha que o outro tá errado, né? Você tá, o cara é errado, você nunca pensa, será que eu... Não reflete sobre